outra dica, pessoal, para quem está estudando para concurso de procuradoria, sem dúvida é você delimitar um nicho. Tá? A gente já falou de você escolher uma linha de estudos, eu vou estudar para procuradoria. A gente já falou de você estudar como um procurador, né, se dedicando como um procurador e pensando como um procurador. E a terceira dica é você definir o nicho. Eu tenho amigos que quando começaram a estudar, disseram, eu só quero ser AGU. Tudo bem, e começaram a estudar para AGU. Eu tenho amigas que quando começaram a estudar, disseram, eu só quero se for um concurso perto de casa. Então, você pode acompanhar no meu canal entrevistas, inclusive, que eu fiz com a professora Rafaela, que ela disse, eu sou do Rio, eu moro no Rio, eu quero, né? Quando eu comecei a estudar, eu queria PGM Rio, PGM Niterói, PGE Rio, talvez uma PGM um pouco mais próxima ali. Enfim, a Assembleia Legislativa do Rio, talvez, ou seja, ela definiu que queria ficar perto de casa, pelo menos como meta. Agora, quando você define a meta, o grande problema da meta específica, única, é que você pode se frustrar. Vou trazer o meu caso. Eu comecei e coloquei como meta que queria PGDF, Procurador do Distrito Federal. Assim que eu me formei, na verdade. Na verdade, era aquele sonho, eu pensava, né? Não comecei a estudar assim que me formei. Aí saiu o concurso da PGDF em 2013, eu acho, 2014, e eu disse, cara, sai de 4 em 4 anos. Então eu vou começar a estudar agora e daqui a uns 2, 3 anos deve sair PGDF de novo. E foi mais ou menos quando eu comecei a estudar e disse, eu quero esse. Agora, PGDF foi um concurso que só saiu em 2021. Portanto, se eu tivesse começado a estudar em 2014 só para PGDF, eu certamente teria desistido. Entende? Porque é um concurso, se eu ficar focado em um certame só, por exemplo, quem hoje pensa em estudar para a AGU, é bem complicado. Concurso grande, que está terminando agora, para sair outro, acho que vai demorar bem. Talvez uns 5, 6 anos aí para se falar em outro concurso da AGU. Então, a ideia, pessoal, é que vocês, sim, definam uma meta. Eu quero esse concurso especificamente. Tudo bem, eu quero PGDF, era o meu caso. Só que você pode ampliar o leque. Ou seja, não é que você vai desistir do sonho. Não. Realmente, professor, no dia que sair PGDF, eu vou esquecer todos os outros concursos. Só vou estudar a legislação local do DF. Só vou focar nos temas quentes da PGDF. Vou dar uma estudada para ver até o que a PGDF está discutindo. Apesar de que boa parte essas discussões são mais nacionais, né? Então você acaba estudando para um e estudando para vários. Mas eu vou pegar principalmente a legislação local do DF. Eu vou focar nesse. Agora, eu vou fazer, como era o meu caso, eu tenho algumas outras predileções. PGE Piauí, PGM Teresina, que eu morava em Teresina, PGE Pernambuco e PGM Recife, que eu estudei em Recife, né? Do ladinho ali da PGE Pernambuco, de Recife, PGM João Pessoa e PGE Paraíba, e PGE Ceará e PGM Fortaleza, PGE Maranhão, PGM São Luís, que são perto ali da minha zona, né? Perto de casa, perto de Teresina, ou em Recife, que eu já tinha morado, conhecia muita gente. Então eu tinha ali algumas áreas de predileção. Por incrível que pareça, PGE São Paulo não tinha interesse. Mas, veja, você vai colocando ali. Mas eu decidi fazer, quando eu comecei a estudar, e eu acho que você também deve pensar nisso, claro, se o seu dinheiro, né, se você tiver condições para isso, claro, se você tiver condições financeiras, condições físicas e condições psicológicas. Eu acho que depois que você chega num determinado nível de preparação, você deve fazer todos os concursos de procuradorias estaduais, todos os concursos de PGMs de capitais. O que eu fazia? Eu não fazia por opção interior. Claro, saiu o PGM Campinas, que era uma mega PGM na época, e estava meio escasso de concurso na época. Eu até pensei em fazer, mas não fiz. Mas, veja, a ideia é que você faça as capitais e os estados. Né? Ou melhor, que você defina um nicho, uma meta, mas você também abra um pouco mais o leque para as capitais, né? Para as capitais ou para os estados. E, veja, eu passei na PGM Porto Alegre, não fui tão bem classificado, mas lá na PGE Amazonas, acho que passei na PGM Manaus também, salvo engano, também lá atrás. Mas veja, você vai passando, bati na trave, quase passei na PGE Pará, não passei. Mas veja, aí vem a pergunta que todo mundo fazia para minha esposa. E como é que fica se o Igor passar? Como é que fica se o Igor passar num concurso que não é em Teresina, o que não é em Recife, o que não é em Brasília, que é o que vocês querem? E aí? Aí eu respondi de forma muito clara. Primeiro a gente cria o problema, depois a gente resolve. Imagina o quão difícil vai ser para você que está me assistindo, você que quer ficar perto de casa, você que é de São Paulo, poxa, eu queria ficar em São Paulo. Professor, passei em 8 concursos.
Passei na PGE Amapá, passei na PGE Pará, passei na PGE Amazonas, passei na PGM Natal, passei na PGM Florianópolis. Poxa, professor, é tudo longe de São Paulo. Aí eu vou chegar para você e dizer, que ruim, hein? Cara, ninguém sabe o dia de amanhã. Se você passa, excepcional. Tenho certeza que você vai achar espetacular. Porque, na verdade, hoje, os concursos, eles acabam tendo um âmbito nacional. Os concursos, eles acabam sendo nacionais. Então, todo mundo acaba fazendo esses concursos que são no Brasil todo. Não existe mais essa do concurso de Porto Alegre, só gente de Porto Alegre fazer. Né? No meu concurso aqui em Porto Alegre, a imensa maioria das pessoas não era de Porto Alegre. No último concurso da PGM Porto Alegre, analisando assim, os alunos que eu conheço, analisando a planilha que eu já vi dos aprovados, a imensa maioria eu acho também que não é de Porto Alegre. Acabou essa ideia de que só passa quem é do local. E exatamente porque o concurso ele acaba sendo mais nacionalizado, são raras as bancas e os concursos em procuradorias, pelo menos, que cobram temas ultra específicos do local. Sabe? Aquele negócio de que, não, só vai passar quem estudou pelo autor que é da cidade. Isso não existe mais. Isso não existe. E ainda nessa linha de raciocínio, pessoal, exatamente porque os concursos são nacionais, quem passa, se você passa em um e outro, fique tranquilo. É sinal de que você vai ser aprovado no próximo também. Eu não tenho dúvida que você começa a tentar passar no concurso, fica batendo na trave. Quando você passa no primeiro, você rompe a barreira da primeira fase, você acaba passando em vários outros. Então, escolha um concurso como meta e vá abrindo o leque para vários outros ali dentro da linha de procuradorias. E você continua e eu tenho certeza que vai dar certo. Mas, professor, eu tenho uma dúvida. E se aparecer um concurso de delegado ou de juiz na minha cidade? Será se eu faço? Essa é uma pergunta que eu acho que vale a pena ser respondida. Eu estou estudando para a procuradoria. Estou estudando nessa linha de raciocínio. Mas surgiu um concurso para juiz na minha cidade. Quando eu digo que o concurso é na minha cidade, eu estou dizendo que eu não vou ter custo para fazer. Salvo a inscrição, eu não vou ter custo de passagem, de hospedagem, não vou ter o custo do deslocamento, o custo psicológico do deslocamento, também é um custo, né? Eu viajo, passo um dia sem estudar na ida, ou dois, mais um ou dois sem estudar na volta. Então também tem esse custo. Mas o concurso é na minha cidade. Será se vale a pena? Aí eu te respondo. Depende. Como é que você vai reagir a uma reprovação? Porque veja, se você vai fazer o concurso, pensando, não é o meu nicho, não é minha área de atuação, se eu passar, ótimo, mas se eu não passar, não tem problema. Tem várias matérias que nem caem em procuradoria, então eu nem vou estudá-las. Eu estou indo mais para poder ver como é que eu vou me sair em administrativo, como é que eu vou me sair em tributário, como é que eu vou sair em constitucional, matérias que eu já estudo tradicionalmente. Se você vai com essa cabeça, top. Porque a cobrança acaba sendo diferente. A forma de cobrança, o peso das matérias é diferente. Então é difícil você esperar ter um resultado idêntico numa carreira de delegado, por exemplo, que você teria em procuradoria. É muito difícil. Então, vale a pena se você tem a convicção de que você pode não passar, e se você não passar, tá tudo bem. Foi só uma aposta. Eu fiz concurso para juiz e fui muito mal. Na realidade, fui muito mal, mas a análise que eu fiz foi como eu fui em constitucional. Poxa, acertei 90% da prova. Top. Como eu fui em administrativo? Acertei 80%. Top. O que foi que eu errei? Percebe? Não é uma análise do global, porque no global eu fui muito mal. Mas nessas matérias eu fui muito bem. Penal, zerei. Não tem problema, não estudo mesmo. Percebe como é que funciona a cabeça? E aí, isso vale inclusive para um concurso de analista. Porque às vezes a gente está muito bem nos concursos de procuradorias e decide fazer um concurso para técnico ou analista. Totalmente fora do escopo. Corre o sério risco de você se dar muito mal. Porque a forma de cobrança é diferente. E se você se der muito mal e começar a pensar que você é uma fraude, que você não sabe de nada, aí nós temos um grande problema. Porque você tem que delimitar uma linha de estudos. Tem que estudar como um procurador e tem que delimitar um nicho, fazer vários concursos naquela linha de raciocínio. Se você muda a linha, provavelmente você vai tirar uma nota não tão boa. E você não pode se culpar por isso. Você tem que entender que faz parte do jogo, que você não estuda para aquela carreira e está fazendo ali como um mero aventureiro. Então, não duvide você se dar muito mal num concurso para técnico judiciário, num concurso para analista, porque não é a sua linha de estudo. É por isso que se você decide fazer um concurso para uma carreira degrau, para uma carreira meio, é muito melhor que você faça
para uma procuradoria menor, para um município pequeno. Tem muito mais razão de ser.